Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira, dia 8 de dezembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom lembrar que é um prazer sempre contar com o seu carinho e também com a sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os perigos do excesso do sódio. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema, tem também mitos e verdades e muito mais. Fica conosco que o assunto do dia só está começando. E olha só, o sódio é um mineral presente em muitos alimentos e também o principal componente do sal de cozinha. Quando está sozinho ou misturado ali com outras substâncias, ele pode ser levemente salgado ou não ter gosto de nada. E é por isso, que você não percebe a presença deste mineral em algumas guloseimas. E aí é onde mora o perigo. Consumido em excesso, o sódio ele pode causar ou agravar várias doenças. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Tereza Miranda, ela que é cardiologista e coordenadora clínica da Escola e Laboratório de Habilidades da Faculdade de Medicina de Olinda. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações sobre o tema a Carmita Nem. Carmita é nutricionista funcional. Daqui a pouquinho vamos dar aqui início ao nosso bate-papo, vamos ouvir dicas e também orientações das convidadas, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Joyce Fernanda. Confira! Na mesa dos brasileiros, ele é um integrante que não pode ficar de fora. Nas carnes, saladas ou na batata frita, ele também não pode faltar. O detalhe que muita gente não sabe é que existe uma quantidade diária ideal. Você saberia qual é? Fica meio complicado, né? Mas esta nutricionista nos conta tudo e começa falando sobre o sal em alguns alimentos industrializados. Tempero em tablete, presunto e salsicha. A gente tem aqui o conteúdo de sal de um tabletezinho desse caldo de carne, que é em torno de 5 gramas que a gente vai encontrar de sal. Levando em consideração que a recomendação é menos de 5 gramas, então aqui a gente já está consumindo o conteúdo, na verdade, mais do que deveria por dia do conteúdo de sal para ser considerado um consumo saudável. E aqui a gente encontra o conteúdo de sal de 2 unidades de salsicha, que é em torno mais ou menos de 2 gramas de sal. Também um conteúdo bem elevado, já aí metade mais ou menos quase do consumo de sal do dia. E aqui a gente também encontra outro produto que é o presunto. Então, 2 unidades também, aqui a gente já encontra 2 fatias, na verdade, de presunto. A gente já encontra aqui 2 gramas de sal também. A Nutri comentou também sobre a composição de 5 tipos de sal e no final recomendou qual deveria fazer parte do nosso cardápio. Esse primeiro sal aqui é o sal refinado. Além de conter sódio em excesso, ele também vai conter aditivo alimentar na composição dele. Esse sal marinho a gente pode considerar ele como um sal bem puro, certo? Porque esse sal marinho ele não passa por nenhum tipo de processo tecnológico. Ele também tem outros elementos minerais que a gente pode destacar, por exemplo, o magnésio. Esse sal daqui, como o nome está falando, ele é obtido a partir do Himalaia. Ele contém mais de 80 tipos de minerais diferentes, que a gente pode caracterizar como mais puro em relação ao sal refinado, certo? E para a gente finalizar com o último tipo de sal, a gente tem aqui o sal light. Basicamente, a indústria retira um percentual do conteúdo de cloreto de sódio que esse sal ele contém. Então aqui a gente vai ter menos sódio, 50% menos sódio. Eu trouxe aqui para a gente propor o sal de ervas, certo? Então esse sal de ervas, na verdade, ele utiliza o sal, que aí eu indicaria a utilização de um sal mais puro do que o sal refinado. Então, por exemplo, utilizar um sal marinho para o preparo dele. Com esse sal marinho a gente associaria algumas ervas como alecrim, manjericão, orégano, salsinha. E aí a gente utiliza esse sal de ervas para fazer o preparo dos alimentos. Então, para deixar a saúde em ordem, o segredo é mudar os hábitos. Primeiro ponto, vamos parar para falar um pouquinho sobre criança. É extremamente importante a gente ofertar os alimentos sem sal. A criança ela não conhece o sabor do sal, então ela não vai estranhar, ela não vai sentir falta de uma coisa que ela não conhece. Outro ponto importante é
Recomendação: retirar o máximo possível de produtos industrializados da alimentação. Porque à medida que você retira esses produtos industrializados, você está diminuindo o seu consumo de sal também, certo? E tá sempre atento aos rótulos dos alimentos. Aquele sal de mesa, esquecer ele, tira ele, joga fora. Quando for para um restaurante, finge que não tá vendo ele, porque o alimento já foi adicionado sal a ele. Então não tem necessidade da gente ainda pegar aquele saleiro e adicionar mais sal ainda àquele alimento. Vida saudável, longevidade, a gente vai envelhecer com qualidade de vida, porque é isso que a gente quer, não é verdade? Pois bem, envelhecer com qualidade de vida, todos nós queremos, mas precisamos tomar algumas atitudes e desde já, desde agora, e daqui a pouquinho teremos muitas outras informações e também muitas dicas sobre o tema. E a gente lembra que o consumo excessivo de sal, ele está diretamente relacionado com o surgimento de casos de hipertensão, que é o aumento, né, da pressão, e ocorre isso porque, sabe por quê? Porque quando o sal chega ali à corrente sanguínea, uma grande alteração no equilíbrio dos líquidos internos acontece. O excesso da substância leva à retenção de água também e a uma sobrecarga no coração, ocasionando ali o aumento de pressão. O aumento da pressão arterial ela pode desencadear danos graves à nossa saúde, inclusive à morte. Pode levar à morte, sim. Então vamos aprender mais sobre o tema, vamos aprender muito mais sobre o assunto. A partir deste momento teremos dicas e orientações com duas profissionais que entendem e muito sobre o tema em debate. Consumo excessivo do sódio, consumo também excessivo do sal de cozinha. Então vamos dar boas-vindas aqui às convidadas, dizer que é sempre um prazer recebê-las aqui no Assunto do Dia. Doutora Tereza Miranda, cardiologista, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez. Obrigada. É um prazer recebê-la também, queria agradecer e dizer que você é muito bem-vinda também, Carmita Nem, nutricionista funcional, e também a Carmita ela faz parte do programa de Bem com a Vida para diabéticos e hipertensos da Fundação CHESF. Carmita, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. É um prazer retornar aqui e poder conversar com todos. Para falar de um tema que está, né, no nosso dia a dia. Muita gente, né, eu não posso dizer que ninguém vive sem sal. Todos nós precisamos do sal, do sódio, o nosso corpo precisa desse mineral. Por que esse mineral é tão importante para a gente, consumido em dosagens, né, como recomenda a Organização Mundial da Saúde? É importante esse mineral para o nosso corpo, a gente sabe, né? Mas por quê, doutora? Em primeiro lugar, bem no tema que você tocou, porque ele regula o volume dos líquidos do nosso organismo. Então, é importante que a gente tenha um consumo. Agora, como a gente também acabou de ouvir a matéria, o consumo ele é muito limitado. Então, ele deve ser no máximo, né, como a gente viu agora aqui, mas a grande dificuldade é que essa quantidade de sal, que seria 5 gramas, ela é uma quantidade que você encontra muito fácil. Então, qualquer coisa, você chega a essa quantidade. E o grande problema é que, para você ter uma ideia, o alimento que mais tem esse teor de sal, digamos assim, seria aqueles macarrõezinhos instantâneos. E aquilo é muito a cara do brasileiro apressado. Chega em casa, joga um macarrãozinho e já come. Então, esse tipo de alimentação, esse tipo de conduta é que leva a problemas. Então, o sal, na dose adequada, ele é benéfico e é preciso que ele seja ingerido. O grande problema, como tudo na vida, é o excesso. É bom sempre lembrar que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. E por falar nesse excesso, né? A gente viu a recomendação 5 gramas, né? Isso, ideal, até 5 gramas. Até 5 gramas. Quem está em casa precisa agora comprar medidores para ver mais ou menos, né, o quanto de sal pode adicionar àquela comida. Tem que ficar neurótico mesmo ou só alguns cuidados básicos, algumas mudanças ali na rotina, né, dessa família, se preocupar mais com a alimentação saudável, descascar mais os alimentos, isso é um grande e importante passo a ser dado, Carmita? Eu acho que poderíamos fazer uma distinção. O que é alimento e o que é um produto alimentício. É bem diferente. O alimento é aquela comida que a avó da gente sempre chamou de comida. Né? Então, é um alimento, tá natural, é da natureza. O produto alimentício, para a gente ter acesso, ele é adicionado sódio, ele se coloca aditivos, ele disfarça sabores. Como ela falou do macarrão, eles usam muito um glutamato monossódico que até vicia. Então, se você quiser acertar, começa a comer alimento e foge o máximo dos produtos alimentícios.
Ele, se a gente for olhar rótulo, ele às vezes não vai escrever sal, mas está lá o sódio escrito ou glutamato monossódico, que hoje atrapalha até o paladar, principalmente das crianças. Por isso que elas se viciam no macarrão instantâneo. Quando a gente tem essa preocupação, né, de evitar esse excesso, a gente evita também muitas doenças. Mas as principais que a gente poderia... A gente já falou de algumas, né? Falou da hipertensão, de um problema no coração que possa surgir, né? Possa vir aparecer por conta desse consumo excessivo. Quais outras doenças a gente poderia falar? Bom, quando a gente fala na hipertensão, fala na hipertensão e nas outras doenças que ela traz, né? Então é importante lembrar que a hipertensão, ela vai cursar ao longo da vida com problemas cardiovasculares, né? Então aí ela pode trazer o infarto, pode trazer o famoso acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, né? Então ela não vem sozinha, por ela ser uma doença silenciosa. Ao longo da vida, ela começa a desencadear outras doenças relacionadas e diretamente ligadas à hipertensão. Mas também é importante lembrar dos problemas renais. O sódio também está muito envolvido na questão dos cálculos renais, né? Então, é outra situação que nós precisamos também ter o cuidado. E é interessante que, assim, o cálculo, ele está muito relacionado com cálcio, mas quem carrega o cálcio é o sódio. Então, quando você vai prevenir cálculos renais, a primeira coisa que a gente também faz é aumenta a ingesta de líquido, mas diminui a ingesta do sódio. Então, ele está, digamos assim, relacionado com coisas muito graves. Por isso é tão importante que a gente tenha um consumo moderado. É importante também a gente pontuar para quem está em casa a diferença, né? O que é sal, o que é sódio, ou a gente está falando da mesma coisa? É porque ele pode ser enriquecido. O sódio, por si só, vai nos atrapalhar. Em alguns momentos você vai ter cloreto de sódio, em alguns momentos você vai ter um glutamato monossódico, né? Ela lembrou de algumas patologias, mas veja, não sei se é porque, sem querer, eu trabalho com diabéticos e hipertensos, como compromete, não é, doutora, a pressão arterial para o problema da diabetes, né? Então, voltando ao que você colocou, eles tem disfarces, às vezes. Mas o que é fundamental, eu gostei muito na matéria quando a gente vê a necessidade de ver o rótulo. A gente sempre está muito apressado e, às vezes, ignora isso. Então, é muito importante, porque, às vezes, aparentemente, até um biscoito passa como se fosse uma coisa doce. O açúcar e o sal são muito correlacionados. Você tem mais vontade de sal quando também come mais açúcar. Então, se você consegue reduzir um, vai ajudar a reduzir o outro. E a doutora falou algo muito interessante, essa questão de quanto mais exposto a esse excesso de sal, essa doença ela vem mais rápida, né? E todas as doenças que estão associadas à pressão arterial alta. Mas muita gente que está em casa também tem, às vezes, a ideia errada de que isso só pode acontecer quando eu chego ali na boa idade. Na infância e na minha juventude, isso não pode acontecer. E é algo muito equivocado, né, doutora? Quanto mais cedo, agora a gente está vendo vários casos. Principalmente hoje em dia, né? Com esse erro todo alimentar, né? Exatamente pelo que a Carmita falou, por não comer alimentos e sim processamentos, produtos, né? Desses alimentos, né? Então, o que a gente vê? É muito comum você, ao ir numa comunidade, você encontrar as crianças com um pacotinho de biscoito, de pipos, por exemplo, né? Então, esses produtos, eles têm muito sal, né? E lembrando que o sal, por carregar água, ele também leva a edemas, né? E aí você ganha peso. Então, uma coisa está relacionada à outra. Ao ganhar peso, você complica a hipertensão. Ao ganhar peso, nós podemos acelerar um processo de diabetes, principalmente o diabetes tipo 2. Então, as coisas, elas não são isoladas, elas estão de alguma forma interligadas. Mas, assim, você fez uma pergunta que eu acho super interessante, agora a gente vai precisar ficar medindo o sal? Não, porque a gente precisa ter bom senso. Retirar o sal da mesa, o saleiro da mesa, já é uma grande dica, né? E, mais uma vez, eu volto a insistir. O que nós precisamos é o equilíbrio, é o caminho do meio, né? O problema é que a nossa população está passando da conta quando ingere tanta coisa processada. Uma outra coisa que eu acho importante, muito importante lembrar, em especial os pais, é refrigerante.
E se ele for dietético, então, é o que a Carmita acabou de falar. Você substitui o açúcar pelo sódio e aí coloca em risco outras coisas. Você pensa, eu estou fazendo estou ingerindo um alimento diet, né? Mas, na verdade, ele é de um item, mas está complicando o outro. Então, vamos adquirir hábito de ler rótulo para saber o que a gente está comendo. Eu aproveito porque, quando se fala de refrigerante, o perigo é tão grande, porque há uma ideia de que light ou diet, e agora tem uma mistureba de dizer, não, ele é verde, ou sei lá, não interessa. É interessante ter claro que todo refrigerante, todo é ácido, todo refrigerante é ácido. Se não fosse pelo açúcar nem pelo sódio, o fato de ser um pH ácido compromete e favorece a inflamação. Então, não vale a pena. Tá certo que você vai, às vezes, dizer, meus filhos... Olha, eu não sei, eu dei uma dica para minhas netas, só tenho netas, e eles conseguiram fazer isso. Nunca oferece o refrigerante gelado. Toda vez que oferecia natural, elas detestam. Porque quando toma puro, é horrível. Né? Então, não ficou a gente proibindo. Elas que disseram, não, isso é muito ruim. Não dá tudo forma. Vale, né? Tudo vale como dica para ficar longe do refrigerante. Porque às vezes a gente vê até alguns pais colocando refrigerante na mamadeira dessas crianças, né? Algo absurdo. Essa criança, ela não precisa daquilo, mas se for oferecido, ela vai ingerir. E, infelizmente, desde cedo, ela sendo ensinada de que aquilo ali é bom, ela vai crescer tomando ali pouco mais de meia mamadeira, depois ela toma uma lata e depois 1 litro de refrigerante, e isso não é interessante que aconteça. Quando você vê assim, relatos de mães que falam, eu coloquei ali um pouquinho na mamadeira, a criança se acalmou, é de partir o coração. Né? É porque há uma necessidade de que a gente tenha consciência que hábito alimentar é uma coisa que se adquire com o tempo, é uma coisa cultural, tá certo? Mas é uma coisa que se pode adquirir. Eu gostei da matéria quando se falou de que a criança não nasce com um paladar salgado, nem doce. Então, quantos sucos poderiam ser oferecidos para a criança sem açúcar? E quantas sopas não precisava estar com aquele sal que se coloca? Então, às vezes, a pessoa até pensa que é carinho adoçar, mas precisa ter um pouco dessa... É a palavra que eu acho que a doutora Tereza colocou, que a gente tem que reforçar. Tudo pede um equilíbrio. Os extremos vão ser ruins. Então, vamos para o equilíbrio. Não pode ser uma coisa totalmente e ignorar completamente. Né? Eu costumo dizer, tem que cuidar da alimentação sem perder o prazer de comer. Mas para que essa mudança ela seja possível. Né? É carinho também quando a gente fala em qualidade de vida e a gente lembra que é preciso cuidar da nossa saúde, é preciso ter preocupação com a alimentação. Com a atividade física também é muito importante, né, doutora? Sempre, né? A atividade física, ela nos ajuda, né, a encontrar o equilíbrio, a envelhecer com qualidade de vida, que é o que a gente quer, que é o que a gente deseja. Né? A gente vê mesmo, né, num dia que a gente faz uma atividade física e vai ao trabalho, como a gente chega melhor, mais disposto. Né? Então, por que isso, hein, doutora? A gente libera algumas substâncias no nosso corpo para ter esse prazer ao praticar atividade? Libera, são as endorfinas. Agora, para você liberar endorfinas, você precisa ter uma quantidade de exercício importante. Não é qualquer coisa que você vai liberar as endorfinas. Mas, principalmente, para você ter uma ideia, os maratonistas, eles têm uma liberação grande de endorfinas. Por isso é que eles conseguem sempre ir mais além. Porque é como se eles estivessem buscando a liberação da endorfina. E aos poucos, as pessoas que estão em casa, né, que querem sair do sedentarismo, elas podem também, né? Começar por onde, doutora? Uma caminhada, depois vai para uma academia. Como é que a gente começa a orientar essa população que precisa sair do sedentarismo? Olha, eu costumo dizer que você precisa caminhar. E às vezes caminhar é tão simples. Você quer ver uma coisa hoje que diminuiu muito a caminhada? Controle remoto. Antigamente você levantava e mudava a TV. Hoje você é deitado o tempo todo só trocando. E algumas pessoas, além de deitado, trocando o canal, é comendo. E algumas, além de comendo, estão comendo uma pipoca bem salgada. Chocolate. Né? Então, assim, são coisas que vão se agregando e vão diminuindo a saúde. Então, o que a gente precisa é sempre pensar
e discutir bons hábitos com os nossos amigos e tentar incorporá-los de forma tranquila. Eu acho que tem uma coisa fundamental que é o prazer da vida. A Carmita falou, o prazer da comida. Então, as coisas, elas precisam te dar prazer. Você não pode ser penalizado mais ainda para você encontrar saúde. Saúde nas frutas, nos vegetais, saúde na vida, né? Para que a gente fique cada vez melhor. Seja mais criativos, né? É horrível saber que mães, por rotina, só oferecem cuscuz todas as manhãs. Por mais econômico que seja, você pode sair do cuscuz para uma macaxeira, para um inhame, para uma outra, e que a criança sinta o que é que tem hoje, como uma aventura, uma coisa, né? Agora, eu queria aproveitar uma coisa que eu acho que cai, eu vou pedir para a doutora Tereza reforçar, é que tem uma turma que, com sentimento de culpa porque não faz exercício, quando vai para uma partida de futebol, doutora. Explique isso aí. É aquilo que a gente sempre costuma falar, que é o atleta de final de semana. Querendo compensar o mau comportamento durante a semana. Como cardiologista. Isso também é perigoso? Demais. Então deixa a gente responder isso daqui a pouquinho. Deixa eu pedir licença às convidadas. Se você ficou na curiosidade, será que vale a pena você compensar tudo que você fez de errado no final de semana? Daqui a pouquinho vamos trazer essa resposta. Vamos agora a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e não precisamos nem dizer o quão importante é cuidar da alimentação e não exagerar nos alimentos ricos em sódio, não é verdade? Então, para te auxiliar nesta tarefa, vamos mostrar a partir deste momento vários produtos que contêm ali altas taxas da substância, do sódio, das quais você deve se afastar ou pelo menos diminuir a quantidade que consome para o seu bem, né? Para a sua saúde. Temos aqui, olha só, uma mesa muito convidativa para muita gente que está acompanhando o nosso programa, mas é uma mesa que a gente precisa manter o equilíbrio, né? Manter-se afastado. Quanto maior a distância, melhor. Vamos chamar assim uma mesa doente. Uma mesa doente, ótimo. Aqui está uma mesa doente, cheia de produtos. Quem está em casa, muitos produtos que estão aqui são de fácil acesso, né? De fácil aquisição, e isso às vezes contribui, né? Para esse consumo ser exagerado. Mas por onde a gente começa a falar? Qual é o principal vilão aqui dessa mesa? Que quem está em casa pode olhar para a gente e dizer, não imaginava, né, que tinha tanto sódio nesse alimento, tanto sal nesse alimento. Eu tô na dúvida, tá terrível, não sei quem ganha, quem é pior aqui. Mas eu acho que é interessante que a mãe ou o pessoal que faz essas compras faça uma relação de custo-benefício. Porque, de repente, você pegar um produto desse, a criança vai e consome, mas o que você está fazendo pelo futuro dela? Pega um biscoito recheado, você tem tanto sódio como tem açúcar. E um açúcar refinado. Aí né? Muita gente cai naquela armadilha, né? De ser adocicado, o sabor, acredita que não tem sódio, porque remete o sódio ao sal, única e exclusivamente. Aí é que mora a armadilha, vai consumindo, e nunca a pessoa consegue comer só um, né? Aqui eu queria fazer uma ressalva. Estou vendo amendoim. Olha, hoje a gente vê que as castanhas, nozes são excelentes, tem uma gordura boa. Às vezes a gente podia comer sem sal, o pessoal já... Esse já aí a gente trouxe esse porque esse é adicionado com sal. Já vem no pacotinho industrializado com muito sal. Você faz assim no amendoim, pode botar na panela depois. Aproveitar o sal, né, que ele cai. Mas a gente tem um probleminha com o amendoim. O amendoim nosso, ele tá com muito fungo. Então a gente precisa ter muito cuidado quando comprar amendoim. Porque a castanha você dá uma torrada, mas tem muito... o pessoal ligado os agrônomos têm dito que a gente não tem um amendoim de qualidade. Então, com muito fungo, você está botando sal e ainda está botando mais fungo para dentro. Eu vejo essas preocupações. Aqui no refrigerante, não é café não, viu? Mas é refrigerante. Ele bota... Tem uns códigos aqui, eles colocam coisas que se você não tiver uma lupa, você não consegue ler. Ele fica cheio de dadozinhos aqui que você diz, não vou perder tempo não. E às vezes é aqui que está o nó da questão. É onde ele está identificando. É ácido. Mas é sem açúcar. Você às vezes está usando o pior deles, é o aspartame. Nos refrigerantes estão usando açúcar com aspartame. Não é? Então a gente precisa ter esse cuidado.
Eu acho que todo mundo com pressa não vai fazer boas compras. Porque se você olhar, olha aqui, não sei se fica difícil para eles focarem. Como precisa, é quase uma tradução que tem que ser feita. Até a luz não permite. Veja, até a luz não permite que você entenda direitinho o que é que tem dentro. Porque o valor nutricional deveria ser uma coisa clara e ele já botando de um jeito que você tem que fazer muita pesquisa. O pessoal perde tempo nisso, não, vai embora. E quem tá Mas no supermercado olha não o quer sódio demorar, aqui né? desse milho, olha. E você tá... Vê se dá um close no milho. Não mostra a marca não, a né? marca não, senão eu de tô nada. pior, viu? Só mostrar, né? A importância. Olha lá. Dá para ver? Tá até difícil, mas a gente pode dizer mas para quem tá em casa. 16%. Você tem aqui 386 miligramas de sódio. 16% da necessidade do valor diário. A gente fala que o milho verde é um alimento saudável, mas não industrializado. Porque e a essa concentração folha, é muito alta. Para manter enlatado, precisa... Eu acho que é uma regra básica, boa para todo mundo. Quanto mais demora o tempo de prateleira do produto, mais ele vai ter aditivo. Mas ele precisa de conservantes para poder ter cuidado. se manter lá, né? Pois é. Aqui também eu vejo que a mãe fica muito contente, às vezes, com fazer um uso do... Vamos ver se eu não... né? Dos achocolatados. Precisa ter, às vezes, cuidado. O sódio também e o açúcar deles. E lembrar também do suco de caixinha. Isso, acho meu que é Deus. outro... É uma grande ilusão. Agora, eu acho que tá difícil, vivemos crise, mas crise é sempre uma oportunidade, né? Eu me lembro disso. As crises... Se a gente olhar como oportunidades, vai tentar descobrir saídas. Tá difícil da gente se alimentar. Gente, tem menino que não aceita comer fruta. Mas se você fizer uma salada de frutas, ele come. Agora, você nunca oferece, é um corpo estranho para ele. Você olha assim, ele... E aqui tem um problema que atrapalha a gente. É que ele é... viciante. Salgadinhos, olha viciante. Você fica com saudade de um sabor que nem conhece. Entendeu? Aí veja só, vamos raciocinar comigo aqui. Exagerei no biscoito na segunda. Na terça-feira peguei aqui uma travessa cheia de salgadinho, acompanhada com refrigerante. Na quarta tomei muito achocolatado. Aí compensei um pouquinho na quinta. Vou comer só ali no lanche, só o amendoim. Mas o amendoim tá com fungo, né? E também tá com muito sal. Na sexta, bolacha com doce. Comi bastante. Aí no sábado, vou compensar o que eu comi em excesso durante a semana. Vou praticar atividade física. Vou correr. Vou começar logo por 5 quilômetros, porque tem que queimar tudo que eu consumi. A gente fez essa pergunta no começo do programa. Antes de começar esse bloco, a gente deixou essa pergunta no ar. Compensa? Vale a pena? É preciso fazer isso mesmo, Tereza? Olha, é preciso ter um cuidado muito grande com o que a gente chama dos atletas de final de semana. Né? Porque você não tem o condicionamento. Alguém que tem todo dia uma atividade física, então o seu organismo passa a ser condicionado a exercer aquele tipo de atividade. Quando você, de repente, dá uma carga de exercício que o seu organismo não está preparado, você vai ter todas as complicações. Então, quem de nós nunca ouviu falar em alguém que estava fazendo uma atividade física e fez um infarto agudo do miocárdio? Em teve uma crise de pressão alta? Em teve uma lesão em um tornozelo, em alguma articulação? Por quê? Porque não se preparou para desempenhar essa atividade. Então, a carga de exercício ela também tem que ser planejada. E lembrar que aquelas pessoas acima de 40 anos, antes de começar uma atividade física, devem procurar o cardiologista, devem fazer um teste ergométrico para poder entender qual é a capacidade que seu organismo tem de exercer a atividade física. Você pode começar simplesmente com a caminhada. Essa caminhada você vai fazendo ela um pouco mais rápida, para adquirir a resistência e assim você tem uma condição de melhorando a sua qualidade de vida, porque como nós já vimos, o exercício é fundamental para isso. Então, comer bastante bobagens e tentar fazer uma bobagem maior ainda, que é compensá-la, é procurar uma saída quando você não começou de forma adequada. Então, é quase como um erro, piorando outro erro. Vamos explorar mais. Desculpa, eu só vou aproveitar e dizer uma coisa. Num sufoco, a mãe vai dizer, o que é que eu faço? Não é só as frutas, mas pelo menos você pode procurar produtos integrais. Pelo menos isso.
e fugir dos recheios, né? Mas a fruta é tão prática, né? Tem nada mais prático do que você lavar uma fruta e dar para uma criança. Veja. Vai na feira livre para pechinchar também o preço, pegar desconto. Claro que a gente tem hoje um desafio também, que quanto mais a gente tiver. Isso aqui, logo quando a gente começou no primeiro pedaço do programa, não sei dizer o nome. Primeiro bloco. A gente comentou dos produtos alimentícios. Quanto mais alimento, melhor. É o que ela lembrou agora. Mas veja, quanto mais a gente procurar alimento e fazer hábito, porque é comportamento alimentar que o pessoal precisa. Não dá para eu, de repente, mudar meu hábito se eu estou só nisso. Então, o que ela colocou é quase um treino. A criança, o adulto vai... Eu costumo perguntar às mães, quando esses meninos chegam tão complicados, eu pergunto, quem é que compra esses produtos? Aí a mãe, sou eu, é porque ele não comeu outra coisa. Vamos pensar de novo, porque não é bem isso, né? Você tem que programar um pouquinho. Levar a criança também vale a pena? Levar a criança para fazer esse supermercado, para participar desse processo de compras? Comportamento alimentar, eu acho, passa pelo estilo de vida. Se essa família não tem um estilo de vida para isso, esse menino vai dar muito problema no supermercado. Porque ele vai dizer, é o Pipos, é o... Né? Então, acho que precisa ter. A família tem um estilo que a criança sinta motivada para fazer essa seleção. E uma criança que tem esse estímulo, ela vai agradecer no futuro. Ela vai ter mais qualidade de vida, a expectativa de vida também vai aumentar e ela vai ficar longe de vários problemas de saúde. Agora, a gente tem que ficar muito focado que a vida é igual a exemplo. Então, o pai e a mãe, os avós, não podem ter um comportamento e cobrar dos filhos outro. Os filhos, eles imitam os exemplos que eles assistem, né? Muito mais do que o discurso, é o exemplo, é o dia a dia. Então, acho que assim, é muito importante a gente tratar não só a criança, mas tratar a família. Do jeito que nós temos aqui uma mesa doente, nós temos famílias muito doentes. Vamos explorar mais aqui a nossa mesa, como vocês bem classificaram como mesa doente. Tem agora aqui manteiga, né? Manteiga, margarina, muita gente tem essa dúvida, o que é que eu utilizo, o que é mais saudável. Olha, o que a gente poderia dizer para o manteiga, ela é mais original do que a margarina, que é super artificial. Então, se você tiver que escolher uma das duas, eu escolheria a manteiga. A margarina tem uma gordura hidrogenada que ela é um artifício que compromete o próprio organismo. O próprio organismo não sabe trabalhar direito e vai... Foi uma tentativa de fazer alguma coisa que, em vez de ser para melhor, piorou. Acho que se a gente pensasse que, ao estar comendo margarina, a gente está ingerindo plástico, talvez a gente tenha mais medo, né? Porque de todos os alimentos processados, mais artificial, né? Ele é o mais artificial. Aí, assim, a gente tem que ter só os cuidados e aí você vai comer a manteiga. Sim, a manteiga ela é o mais próximo do natural, mas vamos ter o cuidado para não abusar, né? Não é porque a gente está dizendo que um é melhor do que o outro que esse vai ser agora a medida toda, porque como ela é saborosa, tem algumas pessoas que passam da conta. Mas quando a gente fala também de gordura, né? A gente fala, essa gordura que você está se alimentando, ela vai entupir as veias do coração. Tem alguma verdade nessa afirmação? Tem. Não são bem das veias, são das artérias. Artérias. Não é? As artérias são as problemáticas. Na verdade, o que acontece? Todo excesso, a gente tem a tendência de... Esse excesso tem que ir para algum canto, não é verdade? E dentro dessas possibilidades de algum canto, nós temos as artérias. Em geral, a artéria ela pode ter ali um pequeno processo inflamatório, né? E aí isso facilita a deposição da placa de colesterol. Como a gente já teve aqui outras vezes, a gente conversa sempre, temos o colesterol bom e o colesterol ruim. Então, quando esse colesterol ruim começa a se depositar nas artérias, e quando a gente pensa em artéria, é bom pensar num caninho, e esse caninho às vezes tem um lodinho. E esse lodinho, quando ele chega numa quantidade grande, ele faz a obstrução e o sangue deixa de passar. Né? Então, seria do mesmo jeito que a água deixa de passar nesse caninho, o sangue também deixa. Quando você não tem o suprimento do sangue, é igual à morte. Né? E aí se dá ao infarto. Então, do jeito que isso acontece no coração, acontece também em outras artérias do organismo. É um detalhe que precisamos chamar atenção, que às vezes o pessoal pode estar pensando, doutora Tereza está falando só de adultos. Não.
O erro já vem vindo tão cedo que às vezes a gente já pega a criança com taxas alteradas. Né, que E precisa isso é desse cuidado. gravíssimo, né? Você veja, cada vez mais pegamos pessoas mais jovens infartando. E é tão grave porque você chega numa emergência com uma dor precordial, muitas vezes é até difícil você imaginar que uma pessoa de 20 anos, de 30 anos está infartando, não é? Pensa em uma outra coisa. Até porque as dores relacionadas com a angina, com o infarto, elas podem acontecer de uma gama variável. Então, é importante a gente lembrar que o que faz a doença coronariana chegar são maus hábitos. E esses maus hábitos, se eles começam muito cedo na infância, isso também vai acarretar processos que iriam acontecer com 50 anos, comecem a acontecer com 20, com 30 anos. Então, é muito grave. E ver crianças obesas, com dislipidemia, não é? Hoje a obesidade infantil é uma epidemia. A gente está vendo aqui na mesa que não é à toa. Quando a gente ouve falar nesses problemas, né, tanto no AVC quanto mais jovem, é mais letal esse tipo de acidente, um risco também, a letalidade é mais acentuada? É mais grave, porque existe uma compensação. Você sabe, você imagina como o nosso corpo, não é? Ele tem mecanismos de proteção. Então, como essa questão do infarto é uma questão era mais comum nas pessoas mais idosas, ele também acontecia de forma menos grave. Por quê? Porque ao longo da vida vai se formando o que a gente chama de circulação colateral. Ou seja, eu não só tenho aquela via de saída, eu tenho alguns caninhos menores, mas que eles estão dando saída. Então, isso faz com que, na hora de você ter uma obstrução, tem outros caminhos que levam sangue também para o coração. Na pessoa jovem, essa circulação colateral ela ainda não está formada, porque o organismo não considerava que isso fosse importante. Então, por isso é que quando você tem o infarto nas pessoas mais jovens, ele é mais grave, porque não existe a presença de circulação colateral. E se você se alimenta e coloca ali, né, nessa alimentação, ketchup e maionese, o que é que a gente poderia falar, né, do risco desse tipo de alimento? Ketchup e maionese, a gente lembra logo de fast food. Batata frita, hambúrguer. Olha, como ela falou do colesterol, a gente pode pegar por aí. O fato de que você começa a usar frituras e gorduras que sabem, lá no fundo são hidrogenadas, substâncias, são aditivos, são coisas que não são saudáveis. É claro que essa coisa junta com o fast food, que também tem muito sal, você está contribuindo para... hoje, falando tanto de longevidade, a gente está querendo que não seja verdade a longevidade, entendeu? Porque está contribuindo errado. Vem junto com isso o sedentarismo. Hoje já tem trabalhos que mostram que todos, nesse último milênio, todos estão dormindo menos. O sono é uma coisa importante. O estresse é algo terrível. Se você não tiver nenhum estresse, tem do trânsito. Então, como lidar? Então, é por isso que hoje está muito na moda de falar, né, o do mindfulness, que é o quê? Tentar você ter consciência do que está fazendo aqui e agora. Eu não tenho tradução ainda, né, para mindfulness, mas eu diria, buscar centrar-se, é quase de dizer assim, como tirar o exagero de tantos pensamentos, de tanta correria, de tanto estresse, para você fazer uma presença mais suave para a sua saúde. Então, tudo isso está contribuindo. E não pense que é só para nós adultos. A gente vê as crianças, às vezes, saindo de uma aula para outra, do inglês para não sei o quê. Que horas eu faço a tarefa? E quando chega em casa, os pais, às vezes, dizem que não tem tempo, querem compensar com um tablet, com um celular. Aí já entra nessa questão também da privação do sono e se fala em qualidade de vida. Se não tem alimentação saudável, atividade física e não dorme bem, você não vai ter uma vida com qualidade, não é verdade, doutora? É verdade. Tem até uma regrinha mágica, né, que diz que você deve ter 8 horas para você dormir, né, que é essencial, 8 horas de trabalho, estudo e 8 horas de lazer. Se você consegue isso, você trabalha o seu equilíbrio, né? Voltando à velha e boa regra, a gente precisa de equilíbrio. Então, sempre o caminho do meio é o melhor caminho. Aí vamos tentar alterar isso aqui, né?
A bolacha que a gente vê ali, uma bolacha integral seria mais indicada nesse contexto para um café da manhã, por exemplo? Uma bolacha integral, hoje tem uns biscoitos muito bons de arroz, que não são caros e são saudáveis, né? A gente... Eu insistiria num tema, quantidade. Porque você comer uma bolacha integral, 2, quem precisa de mais do que isso no café da manhã? Mas você pegar um pacote e resolver comer ele todo de uma vez. Então, a gente precisa, nessa busca, entender que não é só o tipo de alimento, mas a quantidade. Uma bolacha integral, como eu falei da questão da manteiga, você pegar um pouco de manteiga, passar numa bolachinha integral, né, num cafezinho da manhã com um leitinho quente, um suco, veja que delícia. Mas não precisa ser o pacote todo. Né? E não precisa ser manteiga com sabor de bolacha. Pois é, isso. Então, vamos trabalhar para que a gente possa se satisfazer. Porque uma coisa importante, principalmente para esse momento da epidemia dos obesos, é que as pessoas estão comendo muito rápido. E quando elas comem muito rápido, o cérebro não tem tempo de processar que já houve a alimentação. Então, você fica com o estímulo da fome, quando, na verdade, você não tem mais fome. Então, se a gente come mais devagar, sentindo realmente o prazer do alimento, se a gente mastiga como deve ser, e se a gente come numa quantidade que a gente precisa, porque a gente não precisa de um pacote de bolacha de uma vez, então a gente vai conseguir ter o prazer de comer aquela bolachinha com a manteiguinha, tomando um cafezinho e, ao mesmo tempo, ficar cada vez melhor. E ainda vai contribuir para a digestão, né? E olha, veja, eu penso assim, hoje a gente está precisando de comer conscientemente. Quando eu digo conscientemente, eu quando pergunto aos meus clientes, muitos dizem que sujam o teclado do computador porque estavam trabalhando e comendo. Então, eu digo, olha, é preciso que a gente olhe, conscientize do que está fazendo, porque às vezes você vai ter mais claro e vai até perceber. Na medida que o cliente vai tomando consciência, faz assim, mas eu comi tudo isso. Mas na agonia, você está tenso, aí está lá, preciso terminar o trabalho. Você consome. Então, o ideal era comer sentado, olhando o que está fazendo. Porque a maioria está comendo e olhando para o relógio, dizendo, tem que ir embora, vamos. Cadê? Vamos para a escola, cadê os meninos? E a gente precisa dar um pouco mais de solenidade à hora da refeição. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o consumo excessivo do sódio. Isso mesmo. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson. Para você um ótimo feriado, para vocês um excelente dia. O destaque de hoje é do Correio Brasiliense. Excesso de sal prejudica a flora intestinal, mostra estudo. Uma pesquisa alemã publicada pela revista britânica Nature investigou os efeitos do sal na flora intestinal. Os testes foram feitos com ratos de laboratórios e foi possível perceber que uma dieta rica em sódio reduz a quantidade de bactérias na microbiota e contribui para o surgimento de doenças inflamatórias e doenças relacionadas ao coração. Os pesquisadores analisaram amostras fecais de roedores alimentados com quantidade normal de sódio e um outro grupo que recebeu uma dieta com alto teor da substância. A terceira fase da pesquisa envolveu um pequeno grupo de humanos, mas os pesquisadores disseram que ainda é preciso fazer novos testes com um grupo maior de pessoas. O gastroenterologista Hermes Aguiar Júnior disse que o estudo ainda é experimental, mas o efeito da microbiota é mais um motivo para reduzir o sal na dieta. Olha aí o alerta. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por esse alerta, muito importante. Você que está em casa acompanhando o nosso tema, né, o nosso debate hoje, falando sobre os perigos desse consumo excessivo do sódio. Muita gente, quando tem dúvidas, acessa a internet e tem a internet como fonte de pesquisa.
É interessante porque na internet a gente encontra muitas verdades e ajudam a gente a compreender melhor o tema, mas também tem muitos mitos e esses mitos eles podem atrapalhar o seu conhecimento sobre o tema. Então, a partir de agora a gente vai mostrar aqui algumas afirmações no nosso telão e com a ajuda das convidadas vamos descobrir, será que é mito ou é verdade a respeito do sal e também do sódio. Olha só o que diz aqui a primeira informação. Não deixar o saleiro à vista é uma medida simples, porém eficiente? Mito ou verdade? Verdade. Isso é extremamente interessante, principalmente quando nós estamos tratando de pacientes hipertensos. Uma das primeiras recomendações para reduzir o sal é isso. Tira o sal da mesa e aí tenta cozinhar só com o sal do alimento. Então, quanto menos você expor, melhor. E se esse paciente é idoso, tem que ter essa atenção também de retirar, porque as papilas gustativas, com o passar do tempo, elas vão perdendo, né, a sua função. Aí ele não vai ter a percepção que está exagerando ou não nesse sal. É mais ou menos nessa linha de pensamento, Carmila? Mas é interessante no que ela aborda, porque quando você prepara, quase todos os alimentos que a gente cozinha tem um teor de sódio já. Então, não usando água demais, você dá mais sabor àquilo que você está comendo. Então, mesmo sem, às vezes, com essa deficiência que vai acontecendo, vale a pena não botar, porque às vezes é um consumo é tanta água que quando você vai servir já muito das vitaminas foram embora. E isso é uma tendência dos chefes modernos, hoje, da cozinha. É trabalhar com o sabor real do alimento. Eu acho isso muito interessante, porque a gente passa a sentir mais prazer com a comida. Aproveito para lembrar também que é um hábito muito italiano de dizer al dente. Então, até a verdura era bom, com pouca água, 3 minutos, e ela ficar al dente ainda é uma das melhores formas, até de quem não gosta de verdura, treinar o aprendizado de comer verduras. Ok, vivendo e aprendendo. Vamos agora a outro ponto, outro tópico. Será que é verdade que as doenças do coração elas podem ser desencadeadas pelo sal, cujo consumo é responsável por estimular ali o sistema hormonal? Mito ou verdade? Verdade, né? Como a gente falou, o sal ele tem um componente muito importante na regulação dos fluidos, né? Então, quanto mais sal, mais o organismo retém a água para diluir o sal. Então, é um complicador. Próximo ponto, mito ou verdade, vamos saber. As ervas e especiarias, elas são ótimas opções de substituição do sal? Com certeza. Olha, se uma pessoa analisar direitinho, pegar as famosas ervas finas, o orégano não é só para pizza. O orégano dá sabor, você coloca em várias situações que ajuda muito a pessoa a sentir outros sabores. Às vezes é a necessidade desses outros sabores que vai ajudar você a perceber que não tem que ficar na mesmice. Valdson, eu acho que é importante também chamar a atenção dos nossos ouvintes, porque quando a gente pensa ervas, a gente pensa em coisas caras. E não é, as ervas são muito simples. A gente pode até plantar na nossa casa, né, na nossa cozinha, um pezinho de manjericão, e você tira ali aquela erva fresquinha, um pouquinho, hortelã, né, dá tanto sabor aos alimentos. Então, é uma forma... Não são difíceis de se manter, não, porque às vezes a pessoa diz, é muito complicado, morre fácil. Não, são plantas fáceis de ficarem mantidas em casa. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. Será que é mito ou verdade que basta cortar o sal para reverter o quadro de hipertensão arterial? Se ela for leve, né? Mas, em geral, a hipertensão ela precisa de mais coisas. Ela precisa, em geral, de medicamentos, ela precisa também que a gente tenha um cuidado maior com o peso, né? Então, a hipertensão ela é uma doença complexa, mas com certeza cortar o sal, diminuir o sal, vai fazer com que o quadro de hipertensão melhore. E se ela for leve, poderá até resolver. Só acrescento no que ela disse, como é importante o estilo de vida. Porque às vezes a gente faz isso e tem um estilo de vida bem irresponsável com a sua saúde. Aí... Ótimo. Ótimas explicações. Vamos a um próximo ponto, outra informação. Com o envelhecimento, a função renal, assim como o trabalho de diversos órgãos do nosso corpo, se torna deficiente, perdendo ali parte da eficácia?
Mito ou verdade? Se a gente descuida, né? Exagera no sal, que a gente viu que tem essa relação. A sal gente, com a função a renal. gente sabe que a função renal, como nós, né, ela faz parte do indivíduo. Quando a gente envelhece, as coisas também envelhecem, né? Os Não órgãos é também só, acompanham. vamos dizer assim, não é só o disso. rostinho lindo que fica mais velho. Dentro também as coisas envelhecem. E é importante a gente melhorar. É por isso que a gente fala tanto nesses cuidados para envelhecer bem, para envelhecer de forma saudável. Uhum. Exato. Concorda, né, Carlinhos? Porque a gente não pode negar que a longevidade é um fato. Mas a gente precisa conquistar uma qualidade nessa longevidade. Não é feito a música sentado esperando a morte chegar, é uma dinâmica. Próximo ponto, outra afirmação, será que é mito ou verdade que os produtos industrializados, eles contêm mais sal e isso acontece porque o sódio é muito utilizado como conservante? Meu Deus. Em outro bloco do programa a gente viu que isso aqui é uma verdade, Verdade, né, concreta mesmo. E principalmente os enlatados que tem aquela folha de frango para não enferrujar, aí é que tem que usar muito. E mais uma vez lembrar a questão dos sucos. Suco de caixinha, né? É uma ilusão. Então, é uma ilusão. Então, acho que é bem importante deixar claro, porque às vezes a mãe pensa assim, olha, não estou fazendo aqui um suquinho de laranja, mas meu filho tá tomando esse suquinho de uva, né? Então, suco de uva em caixinha, ele é uma tragédia. Se for o caso, é usar o suco de uva integral e no vidro. Ok. A gente lembra também, né, sobre essa questão dos conservantes, dos também aromatizantes, aí também tem ali os corantes também. Esses produtos industrializados que têm todas essas substâncias, eles também podem acelerar o desenvolvimento de um câncer, né? A gente vê muitos estudos e pesquisas falando também essa associação dos industrializados, enlatados, embutidos. Por exemplo, nitrato e nitrito, que está sempre nos embutidos, é comprovadamente cancerígeno. Não há dúvida. E às vezes está ali até para dar um aspecto mais bonitinho. Está ali. Outra coisa que eu acho que deveria alertar o pessoal é que a gente pensa que produto orgânico, que é sem agrotóxico, é coisa cara. Não é bem isso, não. A gente podia usar menos agrotóxicos, que também favorece câncer e outras complicações. Então, tem produtos orgânicos, o trabalho do produto orgânico é você ir para uma feira mais cedo. Mas se você arranjar um bom freguês, você deixa teu pedido e vai buscar na hora certa. Então, não é desculpa dizer que é muito cedo as feiras de orgânicos, de orgânico. Ok. Próximo ponto, outra afirmação, vamos aprender mito ou verdade, que olha só, o consumo em abundância, né, do sal pelas crianças pode acarretar no risco precoce de doenças cardiovasculares? Verdade, Verdade, né, a gente doutora Tereza? viu no bloco anterior como cada vez mais as crianças, os jovens estão ficando comprometidos com as doenças cardiovasculares por conta dos erros. O sal é um deles. O excesso de sal é um deles. E uma atividade física que se restringe a 2 dedinhos ou 4, né? Tem que fazê-los fazer atividade física. Nem que vá para a escola e desça um pouquinho antes e caminhe um pouco mais, mas... Tem que ter esse incentivo, né? E tem que ser em casa, né? Essa mudança, a gente fala muito dessa questão do hábito. Mudar o hábito alimentar, mudar muita coisa ali no dia a dia. Desse hábito alimentar, a escola também pode ter uma parcela de participação, pode estimular de alguma forma, pode promover o quê? Para incentivar que essas crianças saiam do sedentarismo, se alimentem, né, de uma forma mais saudável. O que é que essa escola pode fazer? Tem Bom, coisa eu acho que a escola pode sempre e pode muito, mas ela não pode sozinha, né? Então, nós precisamos sempre da presença da família junto com a escola. Então, instituir lanches saudáveis é muito importante. Mas se a escola cria o lanche saudável em casa, a família dá outro tipo de exemplo, então essa criança fica, inclusive, confusa, né? A quem eu devo seguir? Qual o exemplo que eu devo seguir? Então, acho que essa interação escola com família, ela é sempre muito benéfica para a gente conseguir crianças mais equilibradas. Eu ia dizer isso que ela colocou, é uma parceria, não adianta fazer só o discurso. Hoje o discurso não convence nenhum filho. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade que o sal ele não está presente em doces, bolos e biscoitos? Mito ou verdade? Existe o famoso gosto chamado umami.
O gosto umami nem é azedo, nem é salgado, nem é doce, nem é amargo. Ele é uma junção desses 5, vira o quinto sabor. É chamado na nossa visão um quinto sabor. Esse quinto sabor entra principalmente para dar mais sabor. E ali, o que mais usam é o famoso glutamato monossódico. Tem sódio também nessas coisas docinhas. Quando a gente lembra nesse outro... É o quinto sabor? É que fala? A gente chama quinto sabor. Do quinto sabor. Quando a gente lembra do quinto sabor, a gente lembra também do molho shoyu, que é acrescentado ali ao sushi, que torna ali um vício, aquela alimentação. Tem que também ficar atento, né? Ao shoyu que é acrescentado ali no sushi. Porque a doutora Tereza disse que gosta bastante de sushi. Sem dúvida, né? Mas o shoyu, como é que você se comporta diante do shoyu, doutora? É que você tem um shoyu light. Com 50% com teor de sódio menor, né? E com a vantagem de você sentir o sabor do alimento. Porque o peixe, quando você coloca o shoyu, vamos dizer assim, o shoyu normal, você só sente o gosto do shoyu. Então, quando você usa o light, e ele normalmente, nos restaurantes japoneses, você tem as duas opções, então você sente um prazer maior e ainda traz o bem para a sua saúde. Então, um belo exemplo, né? Ela falou pra gente aqui no intervalo do programa que gosta muito do sushi, tem essa preocupação, que você também que está em casa pode ter essa preocupação com o shoyu a ser utilizado. Eu queria Carmita quer acrescentar. Eu quero acrescentar que tem esse aspecto da gente ser sempre ponderado, porque o pessoal às vezes pensa que só porque está no rodízio de sushi, não sabe que cada rodinha daquela, em média, são 45 calorias, 30 a 50. Mas a gente diz que a maioria fica na base... Você imagina, você come 10, aí faz no rodízio, come mais 10, aí pega um temaki e vai por aí. E o shoyu e tudo junto, pense no teor de sal. Então, mais atenção, né? E caloria, né? Próximo ponto, outra tela. Vamos ver, mito ou verdade? Dentre os tipos de sal, né? O marinho é menos prejudicial? O sal marinho é menos prejudicial? São vários tipos, né? Tem do Himalaia, tem sal refinado, que é o que a gente usa, né? Esse marinho é o menos prejudicial ou está no mesmo patamar dos outros? Não. Eu vou reforçar o que a doutora Tereza disse, que a gente costuma relembrar. É tudo uma questão de equilíbrio. Se você pegar um sal melhor, como é o marinho, ou o sal rosa, que é um sal com mais potencial, e você exagerar, vai ser ruim. Você precisa fazê-lo com uso moderado. Esse é que é o segredo. Que é melhor do que um refinado, com certeza. Que é uma dúvida também muito comum, né? Você chega lá no consultório, qual sal devo consumir? E às vezes pensa que é o light, que pensa que é o... Se a gente for usar na medida certa, o marinho vai ser mais eficaz. Às vezes, para você ter alguns produtos com menos, eles usam outros aditivos para suprir, então às vezes E é importante ter cuidado que muitas dessas substituições é por potássio. E o potássio, ele é muito danoso para quem tem problemas renais. Né? Então, você tem que ter esse cuidado. Na substituição, está substituindo por quê? Ótima lembrança, ótimas explicações. Temos aqui outra tela para a gente aprender mais. Mito ou verdade que durante a TPM, o sódio ele é responsável por aumentar ali a retenção hídrica, já que já é maior, né, nessa fase do ciclo menstrual? É verdade, é verdade. Inclusive, assim, nós mulheres nesse período temos um edema. Às vezes a gente percebe que na perna, no tornozelo, você aperta um pouquinho e vê o sinal do cacife. Então, é um período que você tem uma maior retenção, realmente. Próximo, tem como fazer alguma coisa para tentar diminuir essa retenção? Sim. Você tem que se programar. Você lembra que a gente estava falando aquela história de você não fazer atividade física só no final de semana? Então, não reduza o sal só no período pré-menstrual. Tenha um hábito de comer menos sal e esse hábito vai influir e diretamente na sua qualidade de vida. Você vai passar por um período com a TPM bem mais leve. Aproveitando, veja, foi feita uma abordagem na matéria anterior que falava da condição intestinal. TPM tem uma necessidade da gente ajudar a mulher a não ter o quadro de desbiose, que é uma disfunção do tubo digestivo, certo? Do intestino. Então, quando a gente melhora essa condição,
e trabalha essas duas coisas. Por que eu estou falando isso? É porque às vezes a gente pensa que TPM é TPM, tem que se aguentar e tal. Tem como melhorar a TPM? Tem. Melhorando a condição do sódio, mas também vendo se a pessoa está tendo a função intestinal boa. Se não tiver, precisa tratar. Às vezes precisa mesmo do probiótico. Uhum. Outro ponto, temos aqui outra tela para a gente encerrar esse bloco do programa. E a tela diz o seguinte: prefira ali os alimentos frescos, pois o processamento aumenta o teor do sódio. Que é verdade, né? É verdade do dia. Todo produto alimentício para se conservar. E é bom lembrar aquilo. Quanto mais tempo de prateleira tiver, mais tem aditivo. Uhum. Você tem a opção para pegar um produto que tem só um mês e você pega o outro que vai durar um ano, não tenha dúvida, de um mês vai ser menos nocivo. Deixa eu pedir licença aqui mais uma vez às convidadas, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os perigos do consumo excessivo do sódio. No bloco anterior aqui do nosso programa começamos a entender mais sobre o que é mito e o que é verdade sobre o tema em debate. Temos ainda algumas afirmações importantíssimas e a gente vai mostrar a partir de agora. Essa é bem interessante, olha só. Quem tem pressão baixa precisa ingerir mais sal? É verdade ou é mito? Muita gente tem essa ideia. Mito, isso é muito ruim, não precisa. No máximo, se você tiver com a pressão mais baixa e você estiver sentindo tontura, por exemplo, as mulheres em geral têm uma pressão mais baixa e no calor ela tende a baixar um pouquinho mais, toma líquido, tá? Uhum. Nunca sal, bastante líquido. Ok. Ótima explicação, que muita gente caía nessa armadilha, né? Tá com pressão baixa, toma mais, bota um pouquinho de sal debaixo da língua para poder voltar ao normal. Nunca fazer isso. Ótimo. Próximo ponto aqui, outra tela. Mito ou verdade que a sensibilidade ao sal não varia de pessoa para pessoa? Mito ou verdade? Todo mundo tem a mesma sensibilidade. Olha, é tudo um processo de treinamento. Tem gente que bota tanto sal que ele se acostuma com aquela quantidade alta. Então, existe uma sensibilidade nesse sentido. Ele faz o consumo e faz um consumo, vamos dizer assim, exagerado, que se acostuma. Vou dar um exemplo simples. Você está acostumado a comer pouco sal na sua casa. Você vai para a casa de um vizinho ou de uma festa, você chega lá e diz, a comida está salgada e todo mundo está achando ótima. Você tem uma percepção melhor, está consumindo menos, vai sentir que tem mais sal. É por isso que eu diria, tem um pouco dessa individualidade, de fato. Temos aqui uma outra tela, é a última, para a gente saber se é mito ou verdade. Que o sal light, ele tem sabor mais suave, não é tão salgado, portanto posso usá-lo à vontade. Mito ou verdade? É mito, né? Veja, nós precisamos sempre ter esse cuidado. Principalmente, como eu já falei anteriormente, a questão do potássio. E o que é mais importante é sempre ter moderação. Não é porque você está usando um sal light que tem um teor menor que você vai utilizá-lo à vontade, de forma alguma. E eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com a questão da redução do dano. Então, hoje, se você está acostumada a comer uma quantidade grande de sal ou de alimentos processados, você começa a diminuir. E aí você vai ver que rapidamente o seu paladar também vai mudar. E cada vez você vai tendendo a diminuir mais para que você possa realmente sentir o que de fato importa, que é o teor, o sabor dos alimentos. A gente está falando, né, desde o início do programa, dessa questão dos prejuízos desse consumo excessivo e não custa nada a gente lembrar nesse bloco do programa. Nesse último bloco a gente faz uma revisão de muita coisa do que a gente já falou aqui no programa Assunto do Dia. Temos uma tela, a gente vai mostrar agora uma tela muito interessante para você que está em casa entender melhor quais os perigos, né, os riscos desse consumo excessivo. Riscos do consumo excessivo do sal, a gente vê aqui a hipertensão, que é o fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas como o acidente vascular cerebral, o AVC,
a gente bota no topo da lista, né, doutora? Porque é algo muito comum, muito frequente. É muito frequente, né? As doenças cardiovasculares, elas são todas muito frequentes. Né? Então, aí a gente vem junto com o infarto, né? Então, você vê, tudo no início está muito relacionado com a parte cardiovascular. Infarto do miocárdio também, né, doutora? É algo que pode acontecer por conta desse consumo excessivo do sal. Aí tem também o aneurisma, que é algo que pode ser provocado também por esse consumo excessivo. Lembrar que o aneurisma é a dilatação da artéria, né? Então, sempre, toda essa primeira parte de coração, os 4 primeiros itens, eles estão relacionados com a hipertensão, né? Então, lembrando sempre que, assim, como é que chegou a essa situação? É uma complicação da hipertensão. E como é que a hipertensão chegou? Ela chegou por uma série de fatores, entre eles o aumento da ingesta do sal. Entre eles, gostei. Não, mas vamos em frente. Vamos seguir, então. O próximo ponto, a hipertrofia, né, do ventrículo esquerdo. É só chamando a atenção do nosso público, né? Então, a hipertrofia do ventrículo esquerdo nada mais é do que o coração fazendo mais força para poder vencer a pressão. Então, aí, quanto mais força, é um músculo como outro qualquer. Quando ele faz muita força, ele se hipertrofia. Tem também, né, no quinto, né, no quinto na nossa lista, as doenças neurológicas, né? Tem a demência, o Alzheimer, dentre outras coisas também, o sal ele pode influenciar nessa Cada questão. vez temos estudos mais comprovando isso, inclusive, né? Porque o Alzheimer hoje é uma grande preocupação. Por último, insuficiência renal crônica, que a gente falou também no decorrer do nosso programa, e a gente reforça, tem a retenção do líquido, tem a questão do potássio também, né, doutora? Que também influencia para essa insuficiência renal na crônica. verdade, a insuficiência renal crônica aí, ela em geral, ela é decorrente do cálculo renal, que pode levar à obstrução, e aí essa obstrução complica para a insuficiência renal crônica. Bem explicado, insuficiência cardíaca também, né, doutora? São as complicações da hipertensão. E as doenças respiratórias também entram nessa lista, né? Tem um percentual bem menor do que as demais, mas também é importante ressaltar. Eu vou aproveitar para lembrar que, por ser assintomático, por ser fácil de camuflar, é válido que você não vire um neurótico, mas faça avaliações periódicas da pressão, né? É importante. Porque, é uma doença às vezes, silenciosa, ela né? é muito silenciosa. Não adianta, não precisa esperar esses quadros. Avalia periodicamente para ter o controle. Ok, temos agora algumas curiosidades que a gente vai começar a repassar aqui para as nossas convidadas. São perguntas, mesclam ali com mitos e verdades ainda, curiosidades bastante frequentes ali na internet. E a primeira que aparece e que muitas mulheres fazem essa pergunta é a seguinte: é verdade que o excesso do sódio também na alimentação pode causar estrias? Tem alguma relação? É verdade? É um mito? Vocês já ouviram falar sobre isso? Esse consumo excessivo pode causar estrias? Olha, a gente tem que pensar no como é que funciona. Então, como a gente colocou o sal, ele retém a água. E quando ele retém a água, então você tem uma tendência à distensão. Então, nesse sentido, você pode pensar que há alguma possibilidade. Agora, a gente sabe que a estria não é só pela alimentação, né? Você tem uma série de outros fatores que também influenciam, entre eles a própria tendência. Tem outro. Eu ia falar que hoje está muito em voga a ideia que chamamos nutrigenômica, depois da descoberta do genoma. Então, às vezes existem fatores genéticos colaborando, contribuindo, mas o gatilho genético, às vezes, responde diferente para mecanismos do ambiente. Às vezes você tem 2 gêmeos univitelinos, mas eles têm um trabalho que mostra esse detalhe, onde um apresenta uma situação e o outro diferente. Então, a carga genética tem um peso, hoje está confirmado, mas ainda é o ambiente que mais provoca o problema. E o importante é que, por isso, o indivíduo é único. Por isso ele é maravilhoso, porque em cada um você tem um comportamento, em cada um você tem uma manifestação. Nós podemos aqui falar regras que são boas para todos, mas sabendo que em algumas pessoas vai ter um comportamento e outras outro. Por ser único, então vamos não fazer esse café da manhã também único, né? Vamos variar no café da manhã. É possível, sim, fazer essa variação, é saudável, né? Batata doce, um inhame, uma bolacha no café da manhã, no almoço. Como é que seria esse almoço saudável?
basicamente evitar as frituras, tirar os embutidos, os defumados. Defumado, você está jogando quase que um dióxido de carbono, por mais agradável que seja a madeira que está consumindo ali, né? Então, o que todo mundo conhece, o nosso famoso feijão com arroz continua sendo um padrão que pode ser usado, porém, em que quantidade? Porque é comer sem pressa, é comer colorido, é comer sem perguntar aos olhos, perguntar ao estômago, né? Porque aí essa variedade você vai ter. Eu sempre acho que num quadro de quem tem mais risco, deveria diminuir o consumo da carne vermelha. Não necessariamente, não é uma proibição, mas diminuir o consumo da carne vermelha para o almoço, não porque é mais barato ou caro, não é pelo preço, mas por tudo que a gente tem visto dos aditivos, dos hormônios, dos antibióticos que se coloca. E no jantar, né? Pode aproveitar muita coisa que sobrou do almoço ou não? Tem que ser uma refeição mais leve? Dá para aproveitar, só que tem que lembrar o seguinte, nós consumimos mais facilmente o carboidrato de manhã e com mais dificuldade no fim do dia. Então, a gente pode fazer um ajuste para... Mas é interessante, se você fizer o esforço de comer conscientemente, duvido que você vai comer exagerado. E uma coisa importante também, tem uma máxima que diz que você deve comer de manhã como rei, né? E essa comida ela vai diminuindo ao longo do dia. E tem uma lógica, veja, se você come de manhã muito, você vai gastar, você tem o dia todo para gastar. Se você come à noite muito, você vai gastar onde? Se você vai dormir. Então, realmente, eu acho que é um bom senso, é procurar à noite uma comida mais leve, a famosa sopinha, que aqui no Nordeste a gente tem tanto esse hábito, tomar uma sopinha à noite. Então, coisas leves que a gente possa dormir bem. Se for até um jantar, lembrar que o alface ajuda para a noite, porque ele vai ajudar um pouco para a dormida, mas não é tudo, no leve, tudo na condição... Não exagerar, né? Porque está próximo ao horário de dormir, muita gente se queixando de insônia, né? Demora muito a dormir, porque tem aquela sensação de que está com empachamento, né? Tá empachada, comeu bastante, exagerou. Isso, consequentemente, vai demorar a digestão e a pessoa vai demorar mais tempo para poder conseguir esse sono e esse sono de qualidade, né? Tem essa relação também. Outra relação que a gente queria entender, nesse período agora mais quente do ano, a gente fala que é importante fazer atividade física, mas a gente fala também que é importante não negligenciar no caso da hidratação. Porque o corpo vai precisar de repor, né? Porque muita gente, quando começa a fazer atividade física e tem uma meta ali, quero fazer para perder peso, às vezes não quer se alimentar, não quer ingerir água, porque acha que mesmo se alimentando com pouca coisa e bebendo muita água, não vai fazer muito efeito aquela atividade física. Então a gente não pode pensar assim. Se vai praticar atividade física no parque ou numa praia, tem o sol, tem que se preocupar com a hidratação e com a alimentação também, antes e após esse exercício. Olha, é bom lembrar que a gente tem no corpo uma constituição de 2/3 líquido e só um outro mais sólido. Se a gente observar por esse prisma, a gente, quando tiver sede, a gente já está desidratando. A gente precisa beber de rotina. Eu acho, Valdson, que tem uma coisa muito importante a gente lembrar, é que nós fazemos atividade física para viver melhor. Então, essa questão de emagrecer e perder peso, isso será uma consequência, isso não pode ser o objetivo principal. Porque você pode perder peso porque você está desidratado. E que saúde é essa? A que preço você vai ter isso? Exato. Então, a gente precisa entender que perder peso vai ser uma consequência de um bem-estar, onde você tem um equilíbrio na sua alimentação, você tem atividade física, você dorme melhor. E é esse conjunto como um todo que vai fazer com que a gente viva cada vez melhor. Olha, isso que ela falou me fez lembrar. Veja, a gente em nutrição trabalha muito com o percentual de gordura. Então, tem pessoas que vão emagrecer e não vão baixar o peso. Porque ela consegue perder gordura ganhando massa muscular. Entendeu? Então, esse ajuste a gente não pode dizer olhando, tem que fazer avaliações. Mas é importante que a gente comece a entender que
que o percentual de gordura no corpo da gente é que mais atrapalha. E a gente está com muita gente com percentual alto de gordura e com déficit muscular. A gente tem que fazer um equilíbrio. É a famosa massa magra. E massa gorda, exato. A gente lembra agora, né? Se a pessoa que está em casa tem filhos, né? Tem crianças em casa e eles adoram ali biscoito recheado, salgadinhos, refrigerantes. Muita atenção, porque são alimentos, né, que estão ali no topo do ranking de grande concentração de sódio. A gente tem um dado interessante aqui de uma pesquisa que fala que os campeões de sódio, macarrão instantâneo, como foi bem lembrado lá no comecinho do programa, né? Então, atenção papai e mamãe, é mais prático, é mais rápido, mas só o sachê, né, com tempero, ali tem muito sódio, uma concentração enorme de sódio e só no tempero traz ali 50% da necessidade do nosso organismo, necessidade diária. Olha só, é muita coisa, né? No sachê pequeno, 50%, e no caso do fast food, pode conter até 80% do consumo recomendado do sódio por dia. Foi bem lembrado, esse consumo deve ser 5 gramas até, né, doutora? Não é porque é 5 gramas que a gente vai ter que ingerir. Pode ser menos. Até 5 gramas. Os índios não tinham hipertensão até introduzir o sal da forma que a gente faz. Então vamos falar sobre, para encerrar, né, o programa, falar desses dois que a gente não chama de comida, né, doutora? É o quê? Produtos alimentícios. Macarrão instantâneo, 50% da necessidade do nosso corpo. Muito alta, né? A concentração. E 80% dos fast foods, que estão cada vez mais em moda e em alta. E faz o que eu te disse, faz o vício. Tem criança que não aceita nenhum macarrão, a não ser aqueles do festes. Mas eu acho que a gente também pode comemorar algumas vitórias. Eu acho que a gente está começando a vislumbrar uma geração mais preocupada com isso. Pessoas que hoje voltaram àquele hábito de levar a famosa marmita para o trabalho. Quer dizer, você prepara ali uma saladinha, um frango e leva para o trabalho, porque você vai passar o dia todo fora, vai ser difícil encontrar exatamente o que você come, o que você gosta. Então, hoje a gente já encontra várias crianças que não gostam de refrigerantes. Então, acho que as coisas estão tendendo a melhorar. Daí a importância de a gente estar aproveitando um programa como esse para poder estar discutindo com as pessoas que o que a gente quer não é ninguém mais magro, a gente quer pessoas mais saudáveis, porque não dá para você ser feliz e ser doente. Ok. Estamos agora na reta final do nosso programa. É o momento de agradecer aqui a participação das nossas convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Foi uma brilhante aula, né? Aprendemos muito sobre os perigos, né, do excesso do consumo em excesso do sódio. Falamos também do sal de cozinha, dos alimentos que você deve ingerir com mais frequência e que vocês devem evitar também. Foi muito bom bater esse papo com vocês duas aqui. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Carmita Nem, nutricionista funcional, muito obrigado pela participação. Agora a gente tem um espaço especial, são as considerações finais, o último recado que você pode ficar à vontade e falar para quem está em casa nos acompanhando agora. Eu diria que na atual conjuntura, com tudo que está acontecendo que atrapalha a alimentação, ainda vale a pena comer conscientemente, buscar produtos mais naturais, fugir o que puder dos produtos alimentícios. Ter clareza que a mastigação é um fator que faz parte da digestão. Os dentes não são só para o sorriso, não. Cada um tem uma função aí na mastigação. Procurar, de fato, ser criativo. Não fique na mesmice. Criem, porque vai ajudar. E saber recomeçar quando não tiver conseguido. Vamos em frente. Mais uma vez, muito obrigado, Carmita. Obrigada. Também queria agradecer a doutora Tereza Miranda, cardiologista, coordenadora também da Clínica Escola e do Laboratório de Habilidades da Faculdade de Medicina de Olinda. Doutora, muito obrigado pela participação também. Fique à vontade para o último recado, considerações finais. Valdes, eu gostaria de agradecer ao convite e dizer que o sal não é um vilão. Nós estamos falando aqui de o excesso de sal, né? E só para dar uma informação que eu acho bem interessante, puxar um pouquinho pela história, salário vem de sal. E não foi à toa, né? O sal, em determinados momentos, principalmente na época da Roma Antiga, ele era tão importante que as estradas eram abertas para se encontrar o sal, né? E daí vem o nome de salário. E, mais uma vez, o sal é importante, como tudo é importante, desde que tenha esse bom senso e equilíbrio.
em excesso, tudo faz mal, inclusive o sal. Mais uma vez, muito obrigado. Como foi muito importante também esse bate-papo. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um ótimo fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá!